podcast, primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Estou aqui com a doutora Gisele Kravchichin, né? Ela que tem um currículo muito interessante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é vice-presidente da OAB aqui de Santa Catarina, conselheira federal da OAB de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB, especialista em Direito Previdenciário e Gestão de Previdência Privada, membro da Academia Catarinense de Letras Jurídica. Doutora Gisele, é uma satisfação recebê-la aqui no FBIS, trazendo esse tema da questão do direito de previdência, o tema, né, que você trouxe aqui na oficina Estratégia de Defesa dos Direitos dos Servidores e Associados, né, é uma necessidade importante, né, ainda mais com essa experiência dentro do sistema, né, do direito que você tem, né? Você participa das várias instâncias do direito. Como é vista essa questão do direito previdenciário, do direito do trabalho, do direito sindical dentro do sistema da OAB? As comissões de direito do trabalho, né, toda a organização relacionada ao direito do trabalho e direito previdenciário tem muita força dentro da nossa ordem. Sem dúvida, são uma das comissões, as maiores comissões, né, hoje são direito trabalhista e direito previdenciário, a terceira e a quarta maior área de atuação na advocacia, são as maiores comissões, se não a primeira, a segunda ou a terceira, né? Então eles geralmente dividem ali o top 3 de números de advogados que fazem parte das comissões. São inúmeros eventos, um movimento muito forte, tanto de aprimoramento quanto de fortalecimento da categoria da advocacia que opta por atuar, né? Que se apaixona por essas áreas e vai atuar nelas. O direito previdenciário é complexo, né? Principalmente diante das reformas que têm ocorrido no último período, do ponto de vista do direito, né, material, mas também das mudanças das categorias, que a gente teve o debate na abertura aqui do FBIS sobre as novas categorias que não têm contribuição previdenciária ou que têm uma contribuição mínima e que criam dificuldade, inclusive, para a sustentação dos fundos de previdência no longo prazo. Como que é atuar do ponto de vista da defesa desse tipo de direito dentro do sistema de justiça? A minha palestra foi um pouco sobre isso também, sobre a importância de a gente ter estratégia, entender o momento histórico, o momento legislativo, o momento social que a gente vive no tocante ao direito previdenciário. Eu ressaltei no início da minha palestra que o direito previdenciário, quando ele começou com ele já existia antes, mas com a Constituição de 88, a gente está vivendo esse cenário, né, pós-Constituição, a gente tem um direito previdenciário inicialmente de mais fácil comprovação, um direito previdenciário de muita garantia no início da Constituição, mas que com o tempo, a partir de 98, começam as reformas, primeiro a EC 20, depois a EC 41, 47, enfim, a última de 2019, a 103, mas começando já em restringir direitos, né? A gente fala até em retrocesso, apesar de que o Supremo diz que este retrocesso no previdenciário é possível. E quando a gente entende isso, e a gente entende agora a mais recente reforma que afeta também o previdenciário, que trata dos precatórios, a forma de pagamento, né? Os estados e municípios podendo postergar ainda mais os pagamentos. A gente vê um movimento já no governo anterior que continua nesse de acordos para precatórios, de poder ter deságio e a pessoa aceitar. Como demora muito para receber, o servidor aceita receber antes com deságio de até 40% a menos, né? Contando o Estado que oferece esse acordo, sabendo que vai se demorar, a pessoa se submete a receber menos do que já tem numa sentença transitada em julgado, numa execução concretizada, num precatório expedido favorável a ela. Então, nesse cenário todo, a gente tem que ter mais estratégia na atuação da advocacia e na atuação sindical, porque há uma irmandade muito nessa defesa dos direitos, né? A parte sindical com a sua representatividade e a advocacia na execução mesmo das ações, né, e das estratégias jurídicas para essas defesas. E o que a gente tem visto cada vez mais é que as ações, na minha opinião, e foi parte do que eu trouxe, elas passam a ter melhor resultado quando tratadas individualmente. A gente tem uma estrutura que foi criada em 2009, que é o Juizado Especial da Fazenda Pública, para os servidores estaduais,
para os servidores municipais, que a gente já via na Justiça Federal, no Juizado Especial da Fazenda, no Juizado Especial Federal, desde 2001. Em 2009, surge o da Fazenda Pública para atender esses servidores que vão litigar contra os entes federativos, o Estado e o município. E esse juizado, já com um rito parecido aos federais, na estrutura recursal, o formato de valor da causa e a possibilidade cada vez mais de a gente segregar as ações, as discussões, até para facilitar a compreensão do magistrado, a compreensão da justiça. Então, vamos supor que a gente tem várias verbas para discutir se incorpora, se não incorpora, se deve ser pago. Ao invés de a gente fazer ações coletivas grandes, com valores grandes que vão demorar muito tempo a ser julgada, e depois ainda na execução tem toda aquela logística, né, de conseguir executar uma ação grande, você pode trabalhar individualmente. E ao invés de uma ação para discutir várias verbas, uma ação para cada verba. E dentro deste limite de valor e de montante até a ser recebido, você consegue dar agilidade, inclusive, para fugir do precatório muitas vezes. Uhum. E lembrando também que no caso do Estado, né, dos servidores do Estado e do município, a gente tem ainda a opção do artigo 100 da Constituição de adiantar até 50 salários mínimos para esses servidores que são mais de 60 anos. Né? Então, ele pode ter um precatório maior, mas pode receber essa parcela super preferencial antes. Então, tem muita coisa que dá para fazer para que o servidor não tenha que ficar esperando longos anos para poder fazer, para poder receber o seu valor devido, né? A sua verba, para poder ver incorporada, para poder ver efetivamente integrada a sua remuneração. Interessante, doutor José, que você traz essa inovação do ponto de vista da forma de abordagem desse direito, né? Porque, do ponto de vista, quando se fala de direito coletivo, em relação às questões de trabalho, e a Previdência está vinculado, né, com da essência também da luta sindical, da organização dos trabalhadores, a gente já pensa como buscar uma causa que é comum entre os trabalhadores para fazer uma ação coletiva. Né? E você está dizendo, bom, dependendo da situação, e neste caso, estrategicamente é mais interessante fazer individual do que coletivo. Veja que nós já conversamos aqui no podcast do FBIS sobre as estratégias, né, de que a defesa do direito não existe uma linha reta. Depende de uma visão política, de entender o jogo. E acho que essa é uma grande inovação, uma sacada diferente que tem essa abordagem. Isso é uma inovação sua, do ponto de vista do escritório, do seu trabalho, ou vários outros profissionais, operadores do direito, já têm observado que essa pode ser uma saída interessante? Acredito que é uma estratégia que muitos advogados começam a adotar cada vez mais, porque o juizado da Fazenda Pública e o próprio Juizado Especial Federal, eles têm também uma diminuição de risco para o servidor. Ele não tem custas em primeiro grau e nem sucumbência em primeiro grau. Então, se o servidor ganha em primeiro grau e o recurso é doente, que é réu, não há esse risco de ser condenado. Então, você consegue discutir, segregando as verbas, você consegue discutir com tranquilidade cada verba, sem colocar em risco. As grandes ações que antigamente moveram muito o direito do trabalho, o direito previdenciário e o direito administrativo constitucional, hoje a gente vê, inclusive, junto ao Supremo, junto aos tribunais superiores, uma certa reticência em manter decisões favoráveis quando o montante é muito alto. Uhum. Né? Até porque a gente né? fala, né, o impacto financeiro, social desse julgamento. E quando você trabalha, e você está trabalhando o mesmo direito, mas quando você trabalha segregado, você trabalha cada um com o seu, no seu quinhão, na sua especificidade, fica mais fácil para o magistrado identificar o direito sem aquelas grandes ideias de que vai quebrar o sistema, vai quebrar isso, né? Então, e até às vezes fugir do precatório, como eu falei. Então, essa estrutura ela é muito importante para a gente começar, dentro das ferramentas processuais que existem hoje, entregar mais rapidamente um resultado para o servidor, para o associado, né? E isso já aconteceu, como eu falei, lá em 2001, começa esse movimento para quem litiga, para quem entra com ação contra o INSS, para quem entra com ação contra a União ou as autarquias federais, e em 2009 abre-se essa porta também, uma porta muito positiva, muito democrática, muito inclusiva, para garantir que os servidores consigam discutir individualmente o seu direito, né? Nem sempre a resposta, a união ela é muito importante.
Você trabalhar com a categoria de entender, de compreender os seus direitos, mas às vezes a discussão pode ser feita individualmente. Outra estratégia também é não fazer um grande movimento de ajuizamento se a matéria não está pacificada. A gente tem 5 anos de prescrição ali. Então, às vezes, você pode selecionar alguns casos que sejam melhores explicativos, né? Fácil de tramitar. Passa aquilo, sedimenta, porque hoje em dia, com 1, 2 anos, você já tem um julgamento até em 2º grau, normalmente. Sedimenta aquele entendimento, daí você vai trabalhar com a categoria, porque senão fica aquela coisa... Antigamente, aquelas ações que duravam muitos anos, a pessoa falecia, quem ia receber eram os herdeiros, às vezes algum herdeiro morria, ainda tinha que habilitar os netos daquele servidor, né? Ou daquele sindicalizado. E hoje, a ideia é que você possa trazer mais efetividade e celeridade na resposta judicial, né? Então, é importante que se tracem estratégias. Dependendo de alguns direitos, ainda tem a questão coletiva na litigância. Não estou falando em debater coletivamente. Isso é muito importante. A união, né, institucional, ela é muito importante. Agora, você ajuizar ações coletivas nem sempre é a melhor opção. É isso que eu queria perguntar. Se você tem tido experiências de encaminhar esse tipo de demanda com a mediação de sindicatos, ou seja, dialogar com a direção de sindicato, aí levantar as demandas coletivamente, ou demandas comuns, e aí entrar com os processos de forma individual. Como é que fica, como é que o papel, como é que um sindicato pode intermediar, contribuir ou mesmo chamar, né, para prestar esse serviço quando tem esse tipo de demanda? A melhor forma de se entender a demanda é ouvindo o servidor e seus representantes legais, que são os sindicatos. Sempre que você pega um contra-cheque novo de uma categoria que você começa a atender, seja um cliente individual, seja um sindicato que chega com uma demanda, ou uma associação, né, que chega com uma demanda, é importante você entender cada item daquele, quando você está falando de servidor, daquela remuneração. Várias verbas são criadas por lei específica. Essa lei, às vezes, diz que incorpora durante o período, depois não incorpora. Daí, às vezes, ela é ligada a um anexo de um plano de cargos e salários que depois mudou para outro anexo e foi refeito, né? Então, toda essa linha do tempo da verba tem que ser entendida, toda essa análise tem que ser feita para que você possa também identificar qual é o direito inerente ao que poderia ou não estar sendo pago ali. E a dor vem sempre do servidor, vem sempre desses representantes. O descontentamento gera o interesse e gera, então, a demanda de se estudar. Seja no meu escritório, seja em outros escritórios, é importante isso. O sindicato consegue entender o descontentamento para buscar mais informações, ou o servidor individualmente procura um advogado dizendo: olha, eu vejo essa verba aqui, eu acho que está errado, esse valor não parece certo, eu estava recebendo, agora não estou mais, eu estava recebendo, me aposentei, retiraram, por que que meu salário ficou desse jeito? Às vezes uma pensionista diz: olha, por que o falecido ganhava tanto, por que que agora eu estou ganhando tanto? É esse descontentamento coletivo ou individual que gera necessidade de estudo, e da advocacia, o que se espera, o que normalmente a gente entrega, né? É sentar, ler, estudar, conhecer, às vezes, da quantidade infinita de municípios, a gente tem 5.000 e tantos entes federativos no Brasil, né? Dos 2.000 e pouco deles têm regime próprio, então alguns estão vinculados, seus servidores estão vinculados ao INSS, mas ele, sendo estatutário, sendo concursado, ele tem direito ao estatuto, independente da aposentadoria dele não ser pelo regime próprio, ele tem direito às regras e verbas, né, relacionadas às leis específicas que foram criadas para ele, né? Então, tem tudo isso. Tem a parte previdenciária, que vai depender se ele tem regime próprio ou não, e se o regime próprio dele já instaurou um regime complementar, se ele vai estar ou não limitado ao teto do INSS, não é que ele foi para o INSS às vezes, mas às vezes ele está no INSS porque não tem regime próprio. Então, tudo isso tem que ser entendido. E também, no caso do planejamento do servidor, se ele quer se aposentar no regime próprio ou não. Porque muitos entram no formato como o regime hoje está criado, né? Ele já não é mais tão vantajoso você se aposentar como servidor. Às vezes, você migrar para o INSS pode ser vantajoso, às vezes contribuir nos dois da forma legalmente possível, não dá para contribuir como facultativo no outro, mas você garantir 2 aposentadorias, né? 2 pensões depois. Então, tudo isso tem que ser bem analisado, seja durante a carreira do servidor, seja para planejar o descanso, né, remunerado ao final da sua atividade. Tem que pensar no futuro, e a Previdência
E o movimento sindical, ele já surgiu, uma das essências do movimento já foi pensar a questão da previdência, né? Antes de haver previdências públicas, né, existiam as caixas de assistência dos sindicatos, que era quem cobria, né, famílias ou pessoas quando tinham algum tipo de acidente ou quando ficavam impossibilitados de trabalhar. Então, o sindicato, com o tema da previdência, tem tudo a ver, né? Digamos que boa parte dos direitos conquistados previdenciários hoje também são fruto da luta do movimento sindical. Mas, enfim, esse é mais um tema interessante, que daria muita conversa, que foi trazido aqui para o nosso Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, aqui para o nosso podcast do FBIS 2025, nos siga nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Política, são as nossas redes para você acompanhar. Continue com a gente nesse podcast, infelizmente temos pouco tempo também, e eu gostaria que a doutora Gisele deixasse as suas considerações e dissesse para as pessoas que estão acompanhando como faz para entrar em contato contigo, quando tem uma demanda, quando quer buscar alguma orientação, quando precisar de uma consultoria, como as pessoas fazem para chegar até você, até o seu escritório, para ter acesso a essa assessoria de qualidade, né, e de resultado que você tem trazido ao longo dessa tua trajetória. Obrigada, Paludo. Não, eu quero deixar um abraço para todos, né? E parabenizar você pelo evento, que está lindo, muito importante, essa união, essa organização, esse debate coletivo também, cada um trazendo a sua dor para seguir evoluindo. Eu não vou deixar os meus dados, que por motivos éticos a OAB não permite que a gente informe, né? Mas eu acho que a importância é sempre que as pessoas saibam. Tem alguma dor? Identificou algum problema que você acha que, né, pode não estar certo? No seu contra-cheque, ou você está pensando em se aposentar, gostaria de saber quando você quer se aposentar, procure uma advocacia especializada, leve seus dados. Hoje em dia o INSS já facilitou o acesso ao dado, existe o Cadastro Nacional das Informações Sociais, quem trabalha em atividade insalubre também já tem o PPP online, então tem muita documentação, muita coisa que já dá para ir vendo, corrigindo. Não espere o momento da aposentadoria para procurar essas informações. Muita coisa se perde ao longo da nossa vida e chega lá na hora de se aposentar, não se acha mais o documento, o tempo fica perdido. Então, procure antes uma advocacia especializada, busque, junte a sua informação, junte os seus documentos. E por mais que tenha muita coisa online, eu sempre digo, carteira de trabalho, guia de contribuição, a gente não joga fora, a gente guarda, porque pode precisar lá na frente. Então, eu gosto dos clientes quando chegam com aquelas caixas de documento, aquela guia laranjinha da GPS, porque é assim que a gente sabe que a gente vai ter bastante prova de todo o trabalho, de toda a vida laboral dele. Então, cuidem dos seus documentos, procurem um bom advogado ou uma advogada para que vocês possam planejar bem o seu descanso, para ter tranquilidade e qualidade de vida no momento de se aposentar. Muito obrigado, doutora Gisele, pela participação no FBIS, pela parceria também, por acreditar na nossa ideia. E seguimos aqui com o nosso podcast FBIS 2025. Tem mais conteúdo para frente.